Olá! Seguindo com o nosso curso de automação industrial, hoje nós iremos avançar para além dos sistemas on-off, ou seja, liga e desliga, os quais nós vimos nas duas aulas anteriores, através das válvulas solenoide, válvulas pneumáticas, pressostatos, termostatos, das válvulas termostáticas também. Hoje falaremos sobre equipamentos com sinal de saída modulante, ou seja, equipamentos que transmitem o sinal momentaneamente e que são utilizados para fazer um controle preciso e momento a momento. Esses equipamentos que falaremos na aula de hoje são os transmissores de pressão e temperatura. Primeiro, vamos entender alguns conceitos importantes por trás desse tipo de processo. O que é um controle de processos, o que é um controle on-off e um controle proporcional ou contínuo na sua essência. Controle de processos industriais. O que é um controle de processos? O próprio nome já nos remete a um significado sobre o que se refere o controle de processos. Porém, todos os equipamentos e redes são responsáveis pelo funcionamento de um processo industrial, mas os equipamentos por si só não fazem esse controle. É aí que entram os controladores, fazendo a junção dos sinais providos pelos transmissores e a comunicação das válvulas e dispositivos, provendo um sinal para sua abertura ou fechamento, e também cortando esse sinal para desligamento e fechamento. Existem algumas definições que são importantes para termos clareza do que estamos falando. Vamos falar sobre algumas básicas a seguir. Variável controlada e variável manipulada são diferentes entre si. A variável controlada é a grandeza que se tem a necessidade de controlar. Supondo que em um determinado processo eu precise de óleo a 60 graus. O óleo é a variável a ser controlada. Já a variável manipulada será a variável que trabalhará para que a variável controlada permaneça da forma como se deseja. Seguindo o exemplo do óleo, para manter ele a 60 graus, eu poderia utilizar, por exemplo, vapor a baixa pressão em um trocador de calor a placas. Nesse caso, o vapor é a nossa variável manipulada. Outro conceito importante é o de distúrbio e perturbação, que é quando algo atrapalha o resultado final na variável controlada, podendo ser algo interno causado no processo, ou sistema, ou mesmo algo externo. Esses distúrbios são corrigidos através da análise e trabalho com a variável manipulada. Outras variáveis importantes são o set point, que é o valor desejado para a aplicação, como no exemplo do óleo, quando ele atinge os 60 graus, está atingindo o set point desejado no processo. Offset, que também pode ser chamado de erro, é a diferença entre o valor medido da variável controlada com o valor desejável de set point. Seguindo ainda esse mesmo exemplo do óleo a 60 graus, se o mesmo estivesse a 50 graus, o nosso offset seria de 10 graus nesse caso. Vamos entender o que são os sistemas de malha agora. Esses sistemas podem ser de malha aberta ou malha fechada. Vamos entender ambos de forma bastante breve. Sistemas de malha aberta são sistemas que não têm um retorno de malha controlada durante o processo e com isso não possui ajuste da variável manipulada. Um exemplo desse tipo de sistema é um circuito de controle em um trocador de placas onde não se tem exigência de controle. O processo simplesmente ocorre de maneira automática, pela troca padronizada e constante, seguindo o fluxo dos dois fluidos, sem a necessidade de válvulas e sensores. Já no caso da malha fechada, o controle da variável controlada é feito durante o processo. Esse controle faz com que ela retorne ao início do processo e faça a alteração na variável manipulada, para que a variável controlada atinja o seu set point.
Para entender de forma clara, vamos usar o mesmo exemplo de um trocador de calor a placas. Uma válvula modulante na entrada fará a modulação da entrada do vapor, permitindo mais ou menos vapor para manter constante e contínua a temperatura do óleo, de 60 graus, como falamos anteriormente, por exemplo. Agora, vamos entender o que é um sistema on-off, também conhecido como liga e desliga. Este sistema é muito simples de entender e é utilizado em sistemas onde o set point pode sofrer uma variação, sem causar maiores danos ao produto ou ao processo. Basicamente, quando a temperatura ou variável está abaixo do set point desejado, o sistema liga, e quando está acima, o sistema desliga. Como exemplo de controle on-off, podemos citar um skid de hidrante. Você tem uma linha de água que deve se manter, digamos, a 2 bar de pressão. Quando a pressão cai abaixo de 2 bar, o pressostato aciona a bomba. E quando a pressão sobe acima de 2 bar, o pressostato desliga a bomba. Dessa forma, a bomba de água funciona em um intervalo pré-definido, que é o set point de pressão utilizado. Agora, vamos falar sobre o nosso foco hoje com os transmissores, sobre o processo proporcional ou processo contínuo. O processo pode funcionar de maneira contínua, como o próprio nome já diz. Um exemplo do seu funcionamento na prática em automação industrial é, por exemplo, um transmissor de pressão, que faz a leitura de pressão de água de um sistema ou um equipamento. Esse mesmo transmissor manda a informação sobre a pressão continuamente para um inversor de frequência ou para um quadro de comando, que por sua vez faz a leitura dessa pressão e modula a frequência de funcionamento do motor da bomba de água, resultando em uma manutenção contínua da pressão deste sistema ou tubulação de água, momento a momento. Esse tipo de sistema evita choques hidráulicos, choques térmicos e uma série de outros golpes e problemas de manutenção relacionados aos sistemas on-off e a maneira abrupta como são ligados e desligados, especialmente em processos industriais térmicos, de aquecimento e também de refrigeração industrial. Agora que nós entendemos de forma ampla o que é o controle de processos industriais, vamos aprofundar nos transmissores de pressão e nos transmissores de temperatura, suas funções, aplicações e os modelos específicos para cada projeto e necessidade. O que é um transmissor de pressão? Os transmissores de pressão são componentes eletrônicos que detectam e transmitem o nível de pressão de gases e líquidos industriais, transmitindo a informação em um formato que pode ser interpretado em um sistema de controle industrial, como nós explicamos anteriormente, com o intuito de controlar um equipamento ou todo um processo. Dentro do contexto de Indústria 4.0, internet das coisas e digitalização da indústria, nunca foi tão comum quanto é hoje a utilização de transmissores de pressão, promovendo o trabalho contínuo de equipamentos e migrando do formato liga e desliga para o formato de funcionamento de acordo com a necessidade real do processo, momento a momento. Na imagem, nós podemos observar as partes de um transmissor de pressão. São elas o conector elétrico, o corpo do transmissor, a etiqueta de identificação e a conexão ao processo. Além dessas partes, o transmissor de pressão pode ser equipado com um display, conforme vemos na imagem a seguir. Como funcionam os transmissores de pressão? Os transmissores de pressão funcionam com uma saída eletrônica interligada a um sensor de pressão, fazendo a leitura da pressão e convertendo ela em um sinal eletrônico, que pode ser transmitido e interpretado. Os principais tipos de sensores para transmissores de pressão são os piezo-resistivo e os sensores thin film. Ainda existem variações entre os transmissores de pressão, diferencial, manométrico, relativo e absoluto. Considerando diferentes tipos de monitoramento de pressão, vamos entender agora, mais a fundo,
as duas tecnologias de sensoriamento. Tecnologia piezo-resistível. Essa tecnologia é utilizada em aplicações de baixa e média pressão. Possui estrutura robusta, suporta picos de pressão, versões com amortecedor de pulso e há versões com sensor absoluto ou relativo também. Aplicações em que a tecnologia é mais utilizada: ar e água, controle de bomba e compressor, marítima e motores, combustível, óleo lubrificante, propulsão, direção, refrigeração e ar-condicionado, injeção de líquido, controle de capacidade, segurança. Tecnologia thin film. Essa tecnologia é utilizada em aplicações de média e alta pressão. Possui alta precisão, reação rápida, alta estabilidade e há versões somente com sensor relativo. Aplicações em que a tecnologia é mais utilizada: turbinas eólicas, sistema hidráulico, pitch e yaw, lubrificação e resfriamento, hidráulica mobil, direção, controle de carga, transmissão, segurança e etc. Hidráulica industrial, bombas hidráulicas, injetoras, extrusoras, prensas hidráulicas. Vamos observar também um gráfico comparando o funcionamento entre essas duas diferentes tecnologias utilizadas no sensoriamento de transmissores de pressão. Outra tecnologia dos transmissores Danfoss são os amortecedores de pulso, que protegem os transmissores contra golpes hidráulicos provenientes dos diversos processos e fluidos industriais, muito comuns em processos e equipamentos. Especificação de um transmissor de pressão. Para especificarmos transmissores de pressão, precisamos de alguns dados. São eles: pressão de trabalho para selecionar a faixa de ajuste do transmissor de pressão, sinal de saída para adequação com o que é usual na fábrica ou aplicação em questão, pressão de referência, se será absoluta ou relativa, aplicação e tipo de fluido para entender qual é o modelo que melhor se aplica, temperatura do fluido para verificar o atendimento à necessidade ou se é preciso a instalação de algum dispositivo de auxílio, como por exemplo um tubo-sifão. E por último, mas não menos importante, o tamanho da conexão do transmissor de pressão ao processo. Independente da sua construção e modelo, um transmissor de pressão deixará o processo mais inteligente e autônomo, integrando equipamentos e tornando o processo ágil e responsivo no que diz respeito a se adequar às demandas e funcionar de acordo a elas, sem desperdiçar energia e com um índice muito menor de manutenção e quebras. Modelos de transmissores de pressão Danfoss. Na imagem, nós podemos observar transmissores de pressão com sensor tipo thin film, muito usuais em aplicações mobil de grande porte, como em máquinas agrícolas, por exemplo, e também em máquinas de mineração. Os modelos MBS 12, 13 e 16 abrangem uma faixa de pressão de 0 a 1.600 bar, construídos em aço inox 304 e com variados sinais de saída para aplicação nas mais diferentes máquinas e equipamentos. Em seguida, nós mostraremos os transmissores de pressão que têm o uso mais industrial, sendo aplicados em máquinas, sistemas, equipamentos e em linhas de distribuição nos mais variados fluidos em utilidades industriais. Os sensores MBS 17, 19, 20, 21, 33 apresentam variação de aplicação entre -1 e 600 bar, construção em aço inox 316 e variados sinais de saída. Porém, como sinal mais usual, temos o sinal de 4 a 20 mA, amplamente utilizado na indústria. Nesta imagem, vemos o MBS 22, 30, 31 e 32. Estes seguindo a mesma faixa de pressão dos transmissores expostos anteriormente, tal como a sua construção em aço inox 316 e o sinal de saída mais usual da maioria desses sensores sendo 4 a 20 mA. Claro, podendo variar de acordo com a aplicação e o modelo, conforme a tabela que estamos expondo na imagem nesse momento.
A seguir, nós disponibilizaremos por alguns momentos imagens de mais 3 tabelas de modelos de transmissores Danfoss, para que possam ser visualizadas as aplicações de cada modelo e como eles se encaixam no controle dos mais variados processos. Basicamente, através dessas tabelas, nós podemos conhecer a linha de transmissores de pressão da Danfoss. Porém, esses transmissores, tal como toda a linha de sensores de maneira geral, vem crescendo e se expandindo muito nos últimos anos, seguindo a tendência global por sensoriamento e maior nível de informação em equipamentos e processos. Dessa forma, a inovação se faz presente na Danfoss. Vamos ver um breve trecho deste vídeo institucional da Danfoss, mostrando algumas das tecnologias que a colocam em 2022 totalmente livre de emissões de gás carbônico na Dinamarca. Desta forma, podemos entender na prática como a aplicação dessas soluções impactam de maneira global, não só na nossa indústria ou na indústria dos nossos clientes, por exemplo, mas no meio ambiente, na sociedade e também no nosso planeta. In 2021, we will continue to make our 250,000 square meter headquarter campus CO2 neutral. We will do so by using green electricity and cover the heating demand by CO2 neutral district energy, by utilizing excess heat from our processes and data centers, and by installing heat pumps to cover the remaining demand for heating. In other words, by applying our own solutions. Voltando ao nosso foco, vamos mostrar agora os sensores e transmissores de temperatura. Sobre a sua função, não vamos nos deter explicando novamente, pois a função é a mesma que o transmissor de pressão, porém a variável em questão, ao invés da pressão, é a temperatura do processo ou também do equipamento. Os sensores e transmissores de temperatura são utilizados tanto em sistemas de aquecimento quanto de refrigeração industrial, e o seu uso cresce com as necessidades também crescentes por maior eficiência, controle e segurança em sistemas de amônia e de vapor, por exemplo. Vamos deixar nossas tabelas completas. Nelas você pode verificar as aplicações, faixas de temperatura, construção e diversas outras características dos principais transmissores e sensores de temperatura. Na nossa aula de hoje, podemos ter uma visão geral sobre os transmissores e sensores de pressão e temperatura da Danfoss, entendendo como são importantes não só para a modernização dos nossos processos e equipamentos, mas como a sua contribuição para o meio ambiente e para a evolução na indústria é significativa, sempre seguindo o conceito de controle de equipamentos e processos de acordo com a real demanda, evitando qualquer tipo de desperdício, tanto de energia quanto em manutenções e quebras desnecessárias. No nosso próximo vídeo, mostraremos como a integração desses produtos que nós conhecemos podem gerar soluções dentro desse conceito de eficiência e indústria 4.0. Nós nos colocamos inteiramente à disposição para qualquer dúvida ou solicitação que você tenha. Basta nos chamar pelos contatos que estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.